Então, bom dia, meninos. Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa e o nosso assunto hoje é sobre conjunções, né? São os conectivos que são chamados de conjunções. Temos conectivos que são chamados de uns de conjunções, outros de preposições, mas preposições a gente fala outro dia. Hoje vamos falar dos conectivos chamados conjunções. Então, coloquei aqui revisão porque desde lá do quinto, sexto ano vocês já ouviram falar em conjunções, mas uma parte da língua portuguesa, da gramática, que a gente tem que estar sempre repetindo, porque a gente está sempre usando isso e tem que melhorar o nosso uso. Então, conjunções são palavras que ligam os termos entre duas ou mais orações. Então, ligam os termos ou ligam duas orações. Das principais conjunções temos e, nem, contudo, porém, pois, portanto, porque, mas, por isso, entretanto. E sim, são várias. E colocamos algumas aqui que são as mais usadas. Então, vamos lembrar aqui que temos o mas, sem o i, sem acento, né? É conjunção, uma conjunção que vai indicar uma ideia contrária, né? Por exemplo, assim, a aluna estudou, mas não conseguiu ser aprovado. Então, indica uma ideia oposta, é o mas sem acento e sem o i. Vamos lembrar que o mais é advérbio que indica quantidade, que aumentou alguma coisa. Então, nunca vamos esquecer disso, né? O mas, conjunção, é o mas sem o i. E o e aqui é sem acento, é uma conjunção aditiva. Roberta e Brenda são irmãs. Então, assim, e aumenta. Ou foi ao mercado e comprou bolacha e chocolate. Então, o e está somando as coisas. Agora, é diferente do verbo é. Né? Ela é bonita, ele é engraçado. Aí é do verbo ser, tem que ter acento. Então, vamos sempre lembrando desses detalhezinhos. Né? E sem contar o porquê, né? Então, o porquê tem 4 tipos de porquê diferentes, né? Porquê separado, porquê com acento. Então, separado sem acento, separado com acento. Então, depois a gente fala de cada situação do porquê. Mas o porquê, que é uma conjunção explicativa, que vai indicar uma explicação, é esse porquê desse formato aqui, emendado e sem acento. Né? Então, temos aqui, por exemplo, das conjunções. Ele joga futebol e basquete. Então tem o e aqui ligando futebol e basquete, né? Futebol e basquete são as duas coisas que ele joga. Ele joga o quê? Joga futebol, joga basquete. Então o e está somando os dois tipos de jogo, né? Os dois complementos do verbo joga, futebol e basquete. E já lembrando que o e sempre vai indicar soma, que fala aqui adição, por isso que é chamada de conjunção aditiva. Ela vai indicar uma adição porque está somando futebol e basquete, isso e aquilo. Então, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, ligou duas orações aqui, que aqui ligou dois complementos do verbo, né, duas palavras na mesma oração, e aqui ligou duas orações. Eu iria ao jogo e estou sem companhia. Então, o mas fez essa ligação, indicando para a gente que uma ideia contrária ao outro. Então, vamos continuar aqui. Sentido das principais conjunções. Então, adição. Temos aqui esse sentido. As conjunções podem indicar sentido de adição, de oposição, de alternância, de explicação, de conclusão, de causa, de condição, de consequência, de comparação, de conformidade, concessão, tempo, de finalidade e de proporção. Né? Então, vamos ver aqui a adição. Então, temos aqui o e, nem, tem o mas também. Vamos lembrar que o mas está aqui indicando oposição, mas quando ele vem junto com também, mas também vai indicar uma adição. E temos aqui essa expressão, além disso, que também tem o valor da conjunção aditiva. Então,
Observe que o mas também, às vezes a gente usa com o mesmo sentido de além disso. Então, essas conjunções exprimem só uma adição de pensamentos, né? Então, indica adição, que a gente chama de conjunções aditivas, porque sempre vai somar, né? Então, João e Maria, né? Nem João e nem Joaquim vieram hoje. Ou tem o mas também, além disso. Então, as conjunções que indicam a adição. Agora, oposição. Oposição é o mesmo que o contrário, uma ideia contrária, né? Temos o mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Exprimem oposição, contraste de ideias, né? Não devia ter esse vírgula aqui, não. Contraste de ideias. Então, indica uma ideia contrária. Como nós já vimos aqui, eu iria ao jogo, mas estou sem companhia. Então, indicou uma ideia contrária. Né? Então, lembrando que tem muita gente que tem esse costume de usar junto essas duas condições, mas porém, eu queria muito aquele vestido, mas porém eu não tenho dinheiro para comprar. Então está errado. Isso é uma expressão errada. Por quê? Mas e porém tem o mesmo significado. Se é a mesma coisa que você falar entrar para dentro, sair para fora. Então, você usa o mas ou o porém, e nunca os dois juntos. Então vamos ver aqui, alternância. Alternância é fácil, né? Ou, hora, né? Já, com um ou sobrando aqui, né? Tanto ou. Bom, né? Ou, hora. Às vezes usa até o nem isso, nem aquilo. Ou eu vou ao clube, ou eu fico em casa, ou hora eu estou estudando, hora eu estou vendo série, né? Então, de repente, você exprime escolha, né? Alternância exprime escolha, que você vai escolher uma coisa ou outra, né? Ou você faz isso ou você faz aquilo. Então, indica alternância. Agora, uma explicação. Nós já vimos, tem o porquê, emendado, às vezes vem só o que, ou pois, ou então ou seja. Essa expressão ou seja sempre vai indicar uma explicação. Então, eles exprimem razão, motivo ou uma explicação. Né? Então, nós estudamos em casa porque estamos em pandemia. Então, eu tenho que estudar sozinho, pois o professor está online, está longe. Então, nós vamos estar sempre explicando o motivo, a razão por alguma coisa estar acontecendo. Então, quando a gente vê esse porquê, o que, o pois, ou seja, vamos sempre estar exprimindo uma explicação, significa uma explicação. Agora, uma conclusão. Né? Exprime conclusão de pensamento. A conclusão é como, é muito parecido com a consequência, depois a gente tem que ver a diferença disso. Então, por isso, esse pois aqui é mais explicativo, então é complicado ver a diferença. Né? Uma hora é explicação, outra hora é conclusão, mas o por isso, logo e portanto, sempre vai indicar uma conclusão. Esse logo aqui, ele não pode confundir com tempo. Né? Então não é assim, logo você chega aí, ou logo ela está aqui, aí indica tempo, é advérbio de tempo. Então esse logo é aquela famosa frase, penso, logo existo. Ou então quando você diz, eu estudei muito, logo eu tenho certeza que eu vou passar. Aí é uma conclusão. Né? É o mesmo sentido, já estudei muito, por isso eu sei que eu vou passar. Eu estudei muito, portanto eu vou passar. Ou estudei muito, logo é certeza que eu vou passar. Então, são as conjunções que indicam a conclusão. Agora, a causa. Né? A causa também é muito parecida com a explicação. Né? Então, é o porquê, como, já que, visto que. Né? Então, o porquê, sempre se tem o porquê, ele vai indicar uma causa, como quando tem o sentido de já que ou como. Né? Então, dá uma ideia de causa, motivo.
Então, sempre muito parecido. Causa e explicação é quase a mesma coisa. Então, a condição. Né? A condição, às vezes a gente usa muito. Né? Você vai dar uma condição. Você faz uma coisa, mas isso tem um preço, isso tem uma condição. Então, tem uma coisa assim, que a gente usa muito, é o se. Né? Então, se você me ajudar, eu te ajudo depois. Né? Se o dinheiro der, eu vou comprar o videogame. Ou então, se eu chegar a tempo, eu vou no seu aniversário. Então, sempre tem esse se, sempre tem essa condição. Quer dizer, exprime hipótese ou condição. Quer dizer, alguma coisa precisa acontecer para que essa ação conclua. Né? E o mesmo caso, às vezes a gente usa o caso. Né? Caso eu termine o meu trabalho mais cedo, eu passo na sua casa para te ajudar. Ou então, desde que eu consiga chegar a tempo, nós podemos fazer isso. Ou então, contanto que você faça a sua parte, eu também te ajudo depois. Então, tudo tem o mesmo sentido de si, é essa condição. Né? Você precisa fazer alguma coisa para poder concluir aquela ação. É uma condição para essa ação acontecer. Então, essas conjunções, se, caso, desde que e contanto que, vai exprimir uma ideia, dar um sentido de condição. Agora, nós temos aqui sentido de consequência. Tem o que precedido de tão, tal ou tanto. Por exemplo, assim, é tão quente que, né? Hoje estava tão quente, né, que nem conseguimos trabalhar direito. Né? Ou então, assim, ela reclamou tanto que eu tive que sair de perto. Ninguém suportou. Né? Ou então, de modo que. Então, exprime a consequência ou efeito que se declara. Né? Então, é uma coisa assim, ela reclamou tanto, tanto, de modo que as pessoas foram todas embora mais cedo. Então, isso indica uma consequência, porque né, é uma ação que teve uma consequência depois. Agora, a comparação, essa é fácil, né? O como ou o que precedido de mais ou de menos, assim como, dá uma ideia de comparação. Por exemplo, assim, é mais bonita que a irmã dela, ou ele é menos forte que o irmão dele. Né? Então, é o mesmo sentido de como. Né? Então, você está fazendo uma comparação. É, ele é tão bravo como um leão, né? Ou ele é tão forte como um touro. Então, essa está fazendo uma comparação. Isso aqui é fácil, é bem simples, né? Da ideia de comparação. Agora, conformidade. Tem como, conforme, segundo. Exprime acordo, concordância de um fato com o outro. Então, esse aqui é de acordo com. Eu até esqueci de acrescentar aqui, né, que lá no material não estava, mas poderia ter acrescentado aqui, de acordo com. Então, conformidade. Por exemplo, assim, conforme o protocolo de segurança da saúde, a escola permanece fechada e a gente continua tendo aula online. Né? Ou então é o mesmo sentido de acordo com. Né? De acordo com o protocolo de saúde de Paranaguá, de Goiás e do Brasil, né, a gente ainda continua estudando em casa. Então isso dá a ideia de conformidade, é conforme. No mesmo sentido de acordo com. Conforme o que está previsto na lei, essa situação vai ser punida. Ou então, sim, segundo o autor declara no texto dele, esse segundo não é a ordem, primeiro, segundo, isso é numeral ordinal. Então, esse segundo é no sentido de acordo com. Por exemplo, assim, de acordo com o artigo 2 do ECA, o direito do criança e do adolescente, então seria a mesma coisa. Segundo o artigo 2 do ECA, o direito da criança e do adolescente deve ser respeitado. E o como, observe que o como é uma conjunção que dá a ideia de comparação. Mas aqui ele vai dar a ideia de conformidade. Se eu disser assim, como está escrito no artigo 2 do ECA, ou os direitos da criança e do adolescente devem ser respeitados.
Então, se eu usei esse como no mesmo sentido de segundo, conforme, de acordo com, esse como dá a ideia também de conformidade, porque aí eu estou usando nesse sentido de acordo com o documento, de acordo com o autor, e não fazendo comparação com o outro. Então, aqui temos essa concessão. Né? Uma palavra estranha, né? Todo mundo acha isso difícil, complicado. Mas concessão, fazer concessão, é mais ou menos como você concordar com um erro, ou você fazer uma coisa que você sabe que você não deveria fazer. Né? Assim, é lógico que isso é errado, na prática a gente não deve fazer isso, mas é da ideia disso. Né? Então, assim, embora, ou se bem que, ou mesmo que, ainda que, exprime um fato contrário ao que se pretendia. Então é mais ou menos isso. É uma coisa assim, é como se você quisesse fazer alguma coisa, achasse que o certo é você fazer uma coisa e você acaba fazendo outra. Né? Então, se fala assim, embora você não mereça, eu vou te ajudar dessa vez. Né? Então é uma coisa assim, eu estou achando que você não está merecendo, mas dessa vez eu vou te ajudar. Ou então assim, mesmo que eu entenda que é perda de tempo, eu ainda vou tentar mais uma vez. Né? Ou ainda que todos pensem o contrário, eu vou continuar te ajudando. Então é sempre esse sentido assim, da ideia de concessão. Né? Esse fato contrário ao que se pretendia, ou como se fosse uma coisa que não deveria acontecer, mas vai acontecer assim mesmo. Isso no sentido da frase, né? Não na nossa ação do dia a dia. Agora o tempo. O tempo também é bem fácil. Né? Tem um exemplo aqui, mas nem precisava, porque os outros não tinham exemplo, ficou esse aqui para trás. Tá. Então, as conjunções que indicam tempo são quando, assim que, antes que, depois que, dão ideia de tempo. Né? Então, assim, quando meu pai chegar, né? Quando as aulas voltarem, quando a escola reabrir, ou assim que puder, eu quero te encontrar para a gente matar a saudade. Ou então, assim, antes que acabe o distanciamento social, eu ainda quero ver muito sério. Ou então, depois que as aulas voltarem, nós vamos dar valor a muitas coisas diferentes. Então, a gente vê sempre da ideia do momento, de quando vai acontecer alguma coisa. Então, aqui nós temos esses exemplos. Quando o professor avisar a data da prova, anote. Ou quando as férias chegarem, viajaremos. Então, dando a ideia de tempo. Agora, a finalidade. É para que, a fim de que, ou às vezes vem só o que? Exprime a finalidade. Finalidade é o mesmo que um objetivo, né? Onde você quer chegar. Você sempre vai responder essa pergunta, para quê? Né? Você está fazendo isso para quê? Para que, a fim de quê? Ou então, por exemplo, assim, estude mais para que você melhore as suas notas. Então, estude mais. Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Para que melhore as suas notas. Ou eu vou me dedicar mais a fim de que eu aprenda mais e tenha mais facilidade quando voltar às aulas. Então, a fim de quê? Qual o objetivo? Qual o fim? O fim no sentido de onde você quer chegar, de qual o seu objetivo. Por isso que da ideia de finalidade. Agora, proporção. Proporção você estuda muito isso em matemática. Né? Então, a proporção são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Né? Por isso que fala, exprime simultaneidade. Então, simultaneidade, coisas simultâneas, é que acontecem ao mesmo tempo. Então, temos aqui a medida que, a proporção que, tanto mais. Então, isso dá a ideia de proporção. Por exemplo, assim, à medida que o tempo passa, nós vamos ficando mais ansiosos por causa do isolamento, do distanciamento. Ou então, a proporção que a gente fica mais tempo estudando em casa, a dificuldade vai aumentando. Então, são duas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Por isso que deu um sentido de proporção. Muito bem. Então, aqui nós vimos o sentido das principais conjunções. Então, isso aqui é para a gente ter uma ideia. Né? Aqui tem as atividades. Então, vocês veem aqui. Determine o valor semântico das conjunções. Então, o valor semântico é o mesmo que o sentido.
Então, aqui, ó, pesquise no texto o sentido das principais conjunções e responda as questões. Então, cada uma das conjunções, vocês veem aqui, olha aqui onde que está e descobre qual o sentido, né? Então, vamos ver aqui, o número 1. Determine o valor semântico das conjunções. Quais são esses valores semânticos? Quais sentidos? Vai ser de adição, ou de oposição, ou de alternância, ou de conclusão, ou de explicação. E esses são os possíveis que tem nesse exercício, né? Porque não estão todos. Então, vai ser uma dessas respostas aqui. Então, na letra A, faça esses exercícios, pois fazem parte da matéria da prova, né? Então, quais desses aqui? Ó? Adição, oposição, alternância, conclusão ou explicação? Então, a gente vem aqui, onde apareceu o pois mesmo, temos aqui, ó, pois, no sentido de explicação. Porque lá não está exprimindo a razão, motivo, dando explicação. Então, faça esses exercícios, pois fazem parte da matéria da prova. No mesmo sentido de porquê. Faça esses exercícios porque fazem parte da prova. Então, a resposta é uma explicação. O pois está iniciando, indicando uma explicação. Na letra B, nós temos o sol demorou a surgir, por isso fomos à praia mais tarde. Então, a gente vai ver qual desses sentidos. Onde mesmo a gente viu por isso? A gente volta aqui, né? Por isso está aqui, ó, o sentido de conclusão. Exprime a conclusão de pensamento. Então, será que ele exprime conclusão mesmo? O sol demorou a surgir, por isso fomos à praia à tarde. Então, se o sol demorou a surgir, você chegou à conclusão de que deveria ir mais tarde. Por isso que indicou aqui uma conclusão, né? Por isso, conclusão. Então, na letra C tem: eram ideias interessantes, porém ninguém concordou com elas. Então, ideias interessantes, ninguém concordou com elas. Então, interessante, ninguém concordar, indica coisas opostas. Mas vamos ver aqui onde é que está em porém. Né? Nós vimos mesmo no porém aqui. Onde é aqui? Porém, oposição. Né? Exprime oposição, contraste de ideias. Então, vamos ver aqui. Esse, porém, indica contraste de ideias, ó, ideias interessantes, e ninguém concordou com elas. Então, realmente entrou em contraste. Né? Ideias interessantes e ninguém concordar são ideias contrárias, ideias opostas. Por isso que a resposta aqui é sentido de oposição. Então, na letra D, não cumpriu sua promessa. Ficamos, portanto, desapontados com sua atitude. Então, que não cumpriu suas promessas, chegamos à conclusão que ficamos desapontados com sua atitude. Então vamos ver se é conclusão mesmo. Aqui, portanto, exprimindo a ideia de conclusão. Né? Então, portanto, desapontados com sua atitude, indicou uma conclusão. Né? Então, ó, não só estuda, mas também trabalha para ajudar os pais. Então, estuda e trabalha. Estuda, mas também trabalha. Ó, observe que está somando duas ações. Né? Vamos ver se é a soma mesmo, adição. Ó, soma, adição, mas também. Exprime soma de pensamentos. Então, dá a ideia de adição. Quando nós temos o mas também, nós temos aqui uma adição. Cresceu bastante e finalmente chegou à altura ideal. Então, cresceu e chegou à altura. Então, nós temos uma soma de duas coisas. Temos uma adição. Vamos ver se é a mesma adição? A adição tem o E que indica adição, soma de pensamentos. Então, esse aqui é fácil, né? Hora lê, hora estuda, hora descansa. Eu falei aquela hora que tinha hora sobrando, mas aqui nessa frase apareceu 3 horas também. Hora lê, hora estuda, hora descansa. Então fica alternando, né? Uma coisa, outra hora, outra. Então ou indicou alternância, né? Uma escolha, tem que escolher, ou faz uma coisa ou faz outra, né? Então temos aqui uma alternância. Muito bem, então nós já vimos aqui quais são os valores semânticos, que é o mesmo que o sentido das principais conjunções. Então vamos ver aqui. Ouviam-se amplos bocejos,
fortes como o marulhar das ondas. A partícula como expressa a ideia de causa, explicação, conclusão, proporção e comparação. Isso aqui é fácil, né? Então, vocês veem aí, né? Onde aparece o como, né? Forte como, não é conformidade, não é de acordo com. Está comparando duas coisas, né? Então, vamos observar direitinho aí. Agora, número 3. Indique o valor semântico. Nós já sabemos que o valor semântico é o mesmo que o sentido, né? Indique o valor semântico das condições nas orações. Agora, nós vamos ter adição, explicação, conclusão, condição, conformidade, oposição, tempo e alternância. Então, vamos ver aqui. Saiu cedo, mas não voltou ainda. Então, cedo e não voltou ainda são coisas contrárias, né? Onde apareceu o mas, vamos ver ali, né? Olha o mas, indicando uma oposição, né? Então, estava estudando quando você me telefonou. Então, é o momento, é o tempo, o horário que você me telefonou. Onde está o quando? Ao quando, indicando o tempo. Então, letra C. Você reage ou será dominado pela doença. Então, ou reage ou será dominado pela doença. Então, você tem que escolher uma das duas coisas. Onde está o ou? Né? Então, o ou aqui, indicando a alternância e exprimindo escolha. Né? Temos uma alternância aqui. Então, não compareceu à reunião e nem justificou a falta. Então, não compareceu nem justificou, somando duas coisas. Vamos ver aqui se está somando mesmo ou nem aqui, indicando uma adição. Então, nós temos não se afobe, pois dispomos de bastante tempo. Então, não se afobe porque dispomos de bastante tempo. Então, está aqui explicando o motivo. Vamos ver onde que nós achamos o pois. Ao pois aqui indicando uma explicação. Você presenciou a cena, portanto, pode explicar tudo. Então, você chegou à conclusão de que se presenciou a cena, pode explicar tudo. Vamos ver onde nós achamos o portanto. Então, ao portanto aqui, dando ideia de conclusão. Então, temos aqui, a situação já estaria resolvida há muito tempo, se ele tivesse chegado. Então, teria uma condição aqui para se resolver a situação, se ele tivesse chegado. Então, vamos ver aqui essa condição. Aqui o se, achamos o se onde? Na condição, indicando uma condição. Então, a aceitação do público é rápida, conforme os noticiários. Mesmo que de acordo com os noticiários, segundo os noticiários. Então, temos uma conformidade. Onde nós temos o conforme? Ao conforme aqui, indicando a conformidade. Então, aí vocês viram todos esses sentidos das conjunções. A gente vê que vai praticando, vai treinando e vai vendo que, na verdade, isso é bem fácil. E com isso a gente já vai aprendendo a usar as conjunções certas no lugar certo, quando vai falar ou quando vai escrever. Então, nós temos aqui nossa próxima atividade. Leia o texto e responda as questões. O título, você sabia? Então, vamos ver o que sabia ou não sabia. A aveia é um cereal puro, natural e pouco processado, ou seja, vai do campo até a sua casa passando por poucas etapas de processamento que garantem a qualidade e integridade do grão. Além disso, a aveia é considerada um dos grãos mais completos da natureza, pois é rica em fibras e proteínas, além de ser uma importante fonte de vitaminas e carboidratos. Seu consumo ajuda na redução do colesterol e no funcionamento intestinal. Comer aveia faz você se sentir bem e seu organismo funcionar melhor.
Então vamos ver aqui o que está perguntando, né? A questão 4. A aveia é um cereal puro, natural e pouco processado, ou seja, vai do campo até sua casa passando. Então nós vimos aqui, ou seja, né? Então o conectivo, ou seja, da ideia de, né? Da ideia de quê? Então vamos voltar lá, né? Então de repente a gente pensa assim, será que é uma explicação, uma comparação? Então vamos ver aqui, né? Onde nós vimos, ou seja, né? Então aqui, ó, ou seja, indicando uma explicação. Então, o textinho aí ajuda a gente bastante, né? Então, tá em dúvida? Volta lá. Então, o segundo período do texto, por meio da expressão conectiva, além disso, estabelece com o primeiro uma relação de. Então, esse além disso vai indicar o quê? A expressão conectiva, como eu já falei lá no início, né? O que é conectivo? São as conjunções ou preposições, no caso nós estamos falando as conjunções, que liga duas expressões, duas orações ou duas palavras. Então, expressão coletiva, por quê? Está mais de uma palavra. Além disso, para formar essa conjunção. Bem, então dá uma relação de que, além disso, adição, causa, tempo ou consequência. Então, vamos voltar ali no texto, né? Vendo como é fácil vocês voltar aqui e descobrir, ó, olha aqui, né? Uma adição, está somando, né? Então, nós vimos aqui no texto, cadê? O além disso, né? Então, a aveia, cereal puro, natural, garante a qualidade e integridade do grão. Além disso, é considerado um dos grãos mais complexos da natureza. Então, está aumentando, somando mais uma informação. Por isso que é uma adição. Então, temos aqui no trecho. A aveia é considerada um dos grãos mais complexos da natureza, pois é rica em fibras e proteínas. Então, o conectivo grifado poderia ser substituído por, né? Então, se bem que, visto que, contanto que ou assim que, né? Então, aqui, ó, a aveia é considerada um dos grãos mais complexos da natureza, pois é rica em fibras, se bem que é rica, ficou sem sentido, né? Conquanto que é rica em fibras e proteínas, também está sem sentido. Assim que é rica, também está sem sentido. Então, agora, se eu colocar o visto que, vamos ver, né? Então, a aveia é considerada um dos grãos mais complexos da natureza, visto que é rica em fibras e proteínas. Observe que aqui deu certo, né? Então, o visto que deu o mesmo sentido de pois, que poderia também ser substituído por que. Então é isso. Nós teríamos uma infinidade de coisas aqui para falar das conjunções, né? Mas na nossa aula de hoje nós vamos ficar nesse sentido e sempre a gente vai estar voltando, né, no momento oportuno a falar mais das conjunções, porque a gente sempre usa, sempre está estudando as conjunções nos textos. E na próxima aula a gente vê o restante das atividades, nossas dicas de português, nosso portfólio. Então, por hoje, ficamos com esse sentido das principais conjunções. Espero que vocês façam uma boa leitura, uma boa tarefa, uma boa aula. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!